Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, dia 8 de 9 de 2022, 9 horas e 28 minutos. Desejo um excelente retorno do feriado a todos. Sigam a Top Traders no Instagram, Top Traders Underline. Vamos chegar a 10 mil seguidores essa semana. Aí novas funções serão habilitadas e aí teremos benefícios para a minha equipe, para os seguidores. Eu vou poder me comunicar de forma mais intensa, né? Tem aquele recurso arrasta para cima liberado e de algum modo a gente vai conseguir colocar alguns links, novas funcionalidades. Então eu peço que vocês que ainda não nos seguem no Instagram, que sigam e de repente falem da Top Traders, né? Indique o nosso trabalho para algum colega, um amigo que gosta da Bolsa de Valores para a gente chegar logo aos 10 mil seguidores até domingo. Vamos colocar essa meta? Eu sei que a gente tem um produto diferente, que não... Stop Traders é a Fórmula 1 da Bolsa de Valores, nem todo mundo está preparado para a forma que a gente encara o mercado, de maneira realística, com verdade, mas sem dúvida vocês conhecem alguém cujo perfil da Top Traders poderá agradar, né? Então, que tragam novos amigos para fazer parte da família Top Traders. E tem aqui o Trade Certeiro, para quem tem interesse na imersão que vai ser lançado em outubro, vai ter um pré-lançamento dia 19 do 9, que vai dar desconto, mais tempo no grupo e também a possibilidade de passar um dia comigo. E para quem tem qualquer tipo de dúvida ou quiser conhecer nossas carteiras secretas, concorrer a uma imersão, bater um papo comigo, live dia 15, é só se inscrever, o link pode ser acessado através aqui desse banner ou na descrição dos vídeos. Pessoal, como é tradição, eu vou começar os trabalhos com o raciocínio, com o racional, com a Trading Idea do YouTube no que diz respeito ao mini índice. A gente costuma aqui abrir o livro de ofertas, a gente identifica uma pressão maior na ponta vendedora e eu falaria em comprar nessa região de 111.600 para entregar a 113 mil pontos ou a 112,5, né, mas podendo chegar a 113 ao longo do dia. Mas vamos colocar o objetivo do YouTube 112.500. Lembrando que não é comando, e sim uma ideia de operação para que eu possa mostrar algumas estratégias. No gráfico diário a gente tem a ideia de um ombro-cabeça-ombro invertido. O candle de hoje trabalha na metade do candle de terça-feira e colado aqui no 111.715, que é um fundo anterior. Enquanto eu vos falo, eu vou tomar aqui o meu Red Bull de melancia. E eu já tinha comentado na gravação anterior, observando, por exemplo, o gráfico de 15 minutos, que eu interpretava, tirar o som aqui fica sempre melhor, que eu interpretava esse movimento como um possível Três Rios ou fundo triplo. Então é isso. Penso que estamos diante de um gap de fuga. A gente teve 7 de setembro com tranquilidade, manifestações pacíficas, isso é muito bom. Então ainda hoje acho que deve chegar pelo menos a 112,5 ao longo do dia, vamos colocar como objetivo. Então 900 pontos de movimentação, por quê? Você tem o 3 rios, o gap de fuga seria algo intermediário, mas 113.500 é um alvo possível e provável para amanhã, quiçá 114 mil pontos. Ok? Um fato relevante que aconteceu agora há pouco foi o aumento de juros pelo Banco Central Europeu, né? Então, taxa de refinanciamento aumentou 75 pontos base, assim como taxas de depósito e empréstimo. Não é novidade por lá, a gente tem uma inflação forte. O que eu não acredito é que haverá um aumento de 0,75 nos Estados Unidos. Eu falo em 0,5% já há muito tempo, como não acredito que haverá um aumento residual de 0,25 aqui no Brasil pelo Banco Central na reunião do Copom, Comitê de Política Monetária. Para mim será mantido até o fim do ano, sem nenhuma chance de aumento. Apesar de ter sido esse o alvo do estresse na terça-feira, porque o próprio Roberto Campos Neto, depois o Serra, tiveram um discurso duro nesse sentido.
Aí o mercado começou a precificar de 80% para 60% de chance de manutenção, e aí houve aquele estresse, juntou com 7 de setembro, aquela coisa toda. Muito bem. Então eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. A gente já começou racional. O pessoal gosta que eu fale o seguinte, né? Até quando, em que ponto o mercado vai estar quando a gente terminar a gravação? A gente deve terminar lá por volta das 10h05, 10h10. Eu acredito que vai estar em 112 mil pontos aproximadamente quando a gente terminar a gravação. Então vamos prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube que tornam as nossas gravações ainda melhores. Marco Gastão, parabéns pelo seu trabalho, professor, excelente como sempre. Obrigado, querido. Fico muito feliz e honrado. Gostaria de saber se a imersão técnica é somente para quem opera no mercado e tem conhecimento ou serve para aqueles que querem começar a operar. Bom feriado, que Deus abençoe a todos nós, é para todos, né? O professor Wagner Caetano, se tem uma coisa que a gente tem aqui é didática, serenidade, então você pode, seja você iniciante, nível intermediário e avançado, vai funcionar porque se trata de um método exclusivo, a gente não tem, digamos, um produto parecido ou concorrência, né? Então, você pode se inscrever, mesmo aquele que se acha muito bom na bolsa. Eu tenho alunos, por exemplo, que são traders, tesoureiros, agentes autônomos, gestores, como tenho pessoas que estão dando os primeiros passos, né? Então, serve sem dúvida nenhuma. Depois eu vou colocar um link para você aqui, Marco. A gente tem rodando aí, né, o Escola do Investidor, que é um treinamento gratuito completíssimo, que envolve análise técnica, todas as bases da bolsa. Eu vou colocar, ou eu coloco aí como destaque, ou coloco para você nesse vídeo que eu estou gravando, o Escola do Investidor. Eu vou pegar o link aí com a minha equipe. Para quem está dando os primeiros passos, pode ser uma boa, um preparatório para a imersão, e é gratuito, ok? Depois eu coloco o link aí para você. Felipe Lorenzo, Wagner, agradeço por seus vídeos e esforços de todos os dias por tantos anos. Muito obrigado. Fico muito feliz e honrado. Isso fortalece a nossa missão. Nosso querido amigo está comprado em Via a 3,28. Ele espera vender a 6,56. Ele até dá uma risada ali, porque é um objetivo ousado, mas tem que pensar grande mesmo, viu, Lorenzo? Forte abraço, fique com Deus, você também. Um excelente retorno do feriado. Bom, o nosso amigo, ele fala ali em Via. Via já foi minha esposa na bolsa, já fiz uma mega operação, né? A gente entrou ali abaixo dos 4, saiu acima dos 16 no ativo. Eu sempre sou... eu acho que a verdade, né, a transparência... Eu não sou exatamente, né, uma figura, digamos assim, a mais simpática do mundo, né? Mesmo porque a responsabilidade é grande aqui, mas eu procuro ser muito educado, ser muito cordial e gentil com os alunos, mas muito verdadeiro, até demais, né? E eu acho que um dos grandes trunfos do nosso trabalho, de ter uma comunidade engajada, é a sinceridade. Então, assim, entre a compra e a venda, eu compraria a Via, eu compraria, mas ela é a minha ação predileta no momento? Não, né? As pessoas sabem que a Lojas Quero Quero faz parte do nosso portfólio. Só que ela tem aqui o padrão da prancha do pirata, ela precisa dar uma resposta hoje, eu acho que o fará, né? E voltar a trabalhar acima de 6,63. Só que se eu olhar o gráfico, por exemplo, em relação à Via, não está muito diferente. Então, se eu entendo que Lojas Quero Quero, apesar que cada empresa tem seus fundamentos e tudo, mas o gráfico sendo muito parecido, ela é compra também. Agora, qual é o meu ativo predileto que eu tenho peso dobrado? É Gemat. Eu entendo que é um grupo mais sólido, mais descontado, tanto que você vê o gráfico, a inclinação ela é para cima, né? Então, o grupo Mateus, eu acredito que a gente tem um potencial para setembro de buscar R$8, talvez até acima dos 8. Agora, Gemat e Via, a gente estaria entendendo um processo de inflexão de virada. Então, com toda a verdade aqui, minha opção número 1 é Grupo Mateus, depois é Lojas Quero Quero. Via e Emiglu ficam ali praticamente no mesmo nível, na minha visão, a Magazine Luiza. Né?
E a minha quinta opção seria a Mer. Americanas. Ok? Muito bom. Ó, nosso querido amigo Everson Luiz por aí, ele deseja, deu boa noite para nós, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Day Trade Experience, professor, análise dos mercados e ativos, top, estou com você. Agora as previsões futebolísticas e políticas, acho que o Bolsonaro e Mengão vão faturar tudo. Eu, particularmente, quem for eleito, ontem eu estava lendo, eu fiz questão de assistir, eu sou assinante do Brasil Paralelo, né, e eu estava vendo toda a cronologia desde a eleição do Collor, depois a primeira eleição do Fernando Henrique Cardoso, a outra eleição. Pouca gente sabe que o Fernando Henrique Cardoso derrotou o Lula em primeiro turno das duas eleições. Aí depois veio o Lula 1, Lula 2 e veio a Dilma. Eu tô no Lula 1. Toda a cronologia, detalhes, como foram as eleições. E eu tô mais convicto ainda que haverá segundo turno. Só que eu não acredito, por exemplo, que vai ter uma grande virada e o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. E também não acredito que o Lula ganhe no primeiro turno, como é dito aí por alguns veículos de mídia, algumas pessoas entraram nesse raciocínio. Eu entendo desde o ano passado que haverá segundo turno, mas que haverá uma diferença menor do que as pesquisas indicam entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Aí no segundo turno o mercado vai começar a comprar o barulho das eleições, o que ele não faz no primeiro turno. O mercado está otimista com as eleições, vide Petrobras. Petrobras é um símbolo de que o mercado está otimista. Né? E em relação ao futebol, final da Libertadores, Atlético e Flamengo, o Atlético vai ganhar de 7-1 do Flamengo lá em Guayaquil, aí o Felipão vai se vingar, de 7-1 contra a Alemanha. Final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, primeiro jogo Corinthians 3, Flamengo 0, segundo jogo Corinthians 4, Flamengo 0, vai ser 7-0 no agregado. Vocês podem anotar, e o campeão brasileiro vai ser o Corinthians, segundo Palmeiras, terceiro Flamengo, quarto Fluminense. Melhor treinador do Brasil é o Fernando Diniz. E o pior... Olha, o técnico do Corinthians briga entre os três piores ali. Muita conversa e pouco trabalho. Agora, por exemplo, quem são ótimos? Pô, professor, você está criticando o treinador do Corinthians. Pô, o Luiz Castro do Botafogo é ótimo. O treinador do Palmeiras é bom. O Abel Ferreira não é ótimo, ele é bom. Quem é ótimo? O Vojvoda do Fortaleza. O Cuca, por exemplo, é bom. Mano Menezes é bom. Ótimos mesmo, Luiz Castro e Fernando Diniz. É a minha opinião. Aí o João Vinícius, bom feriado, meu querido amigo. No que tange o índice, romper a resistência 114 no diário seria um ponto decisivo para uma alta mais forte, podendo chegar ao 116, que é o ser divisor de água expressivo, para continuidade altista. Qual a sua análise? Quem é ótimo também é aquele treinador do Red Bull, lá, o Barbieri, que já treinou o Flamengo. Não é porque o cara é ótimo que ele vai ser campeão. Tudo depende do elenco que ele tem, do orçamento, enfim. Que nosso Pai continue a iluminar sua vida, a todos nós, saúde e muito sucesso para toda a nossa comunidade. Então, deixa eu voltar aqui no mini índice, né, para a gente ver essa região do 114 que o João comentou. Então, o que acontece? Nós tivemos uma queda, um driver inesperado, né, que foi um discurso duro do Campos Neto depois do Serra, e o mercado está na média de 21. Onde está o ponto-chave no momento? Exatamente onde você falou, genial, 114,050. Por quê? A gente tem um fundo, a gente tem um topo e talvez um fundo mais baixo que o anterior. Se o mercado realmente subir hoje, e ele não vai romper o 114, mas ele chegar perto do 112,5, de 113 entre hoje e amanhã, fica com orelha, focinho e rabo de um pivô de alta cuja cabeça está em 114,050. Então você acertou na mosca. Na minha visão, sim, é o ponto decisivo para, digamos assim, libertar o mini índice até os 116 mil pontos e acionar um pivô. Então, genial, está correto, leitura sagaz, está de parabéns. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu acredito que dos noticiosos,
Deixa eu ver se tem alguma coisa relevante assim para passar para vocês. Vamos ver. E para muita gente aí que fala para eu falar o meu voto, pessoal, eu não fico em cima do muro não. O professor Wagner Caetano é filiado ao Partido Novo já há muitos anos. E eu vou votar novo para tudo, para governador, para deputado federal, estadual, presidência. O Partido Novo precisa de novas lideranças, enfim, mas eu vou votar no Partido Novo para tudo. Senado, deputado federal, estadual, governo e presidência. Mas eu estou inclinado também a votar no... Só para presidente, votar no constituinte Emael. O que vocês acham? O professor votar no... Não, constituinte Emael é dose, né? O Emael é candidato, acho que desde que eu estava na barriga da minha mãe, ele era candidato a presidente. Ontem eu estava... Ontem é boa, né? Ontem eu estava vendo, a gente chegou a ter 20 candidatos, ao redor de 20 candidatos nas eleições de 89, eram debates quentes. Bom, acho que tem até nos vídeos aí do Brasil Paralelo alguma coisa. Eu estava vendo conteúdo fechado, mas acho que uma parte tem em aberto. Também não é caro não para assinar. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar aqui da... O mercado vai entrar em leilão agora às 9h45. Eu vou falar aqui da Bolsa Chinesa, né? Eu acho que tem uma câmera aqui onde eu estou gravando, eu estou em casa. Eu começo a gravar, começam a me ligar. Acho que eles me olham na câmera e falam, pô, o professor está começando a gravar, eu vou ligar lá para ele. Impressionante. Deixa eu desligar aqui. Então, a Bolsa de Xangai, hoje, né, eu entendo que é possível que nós tracemos algo próximo de um triângulo. Se houver o rompimento da parte alta, isso chama atenção. O índice Nikkei no Japão deixou uma tipo... Às vezes, né, o aluno fala, pô, para que você estuda a bolsa japonesa, né? Porque além de ser importante a gente estudar o World Wild, a gente conhece os padrões. Por exemplo, aqui numa boca de gap você teve um martelo com o Marubozu abrindo aqui um outro espaço sem negócios, né? Então é uma típica Morning Star. E nesse caso, ó, quando você não consegue visualmente identificar o gap, a mínima do dia 6, 27, 557, 558. Qual foi a máxima aqui? 27,268. Ou seja, tem gap, então é um bebê abandonado de fundo. Isso indica uma alta no curto prazo para a bolsa japonesa. O minério de ferro, ele tem um pequeno pivô. Nós temos um fundo numa linha de retorno topo-fundo. O rompimento, querido, de 99,05 acionou o pivô. Quando você ficar com dúvida, uma outra técnica, né? Pô, é pivô, não é pivô? Você coloca o gráfico de 60 minutos, consegue ver melhor. Então a gente percebe aqui o rompimento do pivô, 99,05. E aí vamos observar aqui o petróleo. O petróleo, para quem acompanha o nosso trabalho, desde os 125, eu falava que o petróleo poderia cair 40, 45 dólares. 45 dólares, 40 daria 85, né? Então tá por ali, 40, 45 dólares. Me falaram que eu era maluco na época. Por quê? Porque é uma movimentação especulativa, né? Que aconteceu anteriormente, enfim. Havia padrão gráfico para isso também, um oco aqui no petróleo. Isso tanto no Brent, que é a principal referência para Petrobras, quanto no WTI, mas enfim. Isso não significa que o petróleo vai cair para sempre, mas significa que o petróleo não tem nada que indique, por exemplo, que o petróleo vai voltar para 115, para 110, para 105 dólares no curto prazo. Então, assim, ele vai repicar no meio do caminho, né? Mas a tendência é que ele continue aqui numa trajetória baixista, pelo menos por enquanto. Aí tem o Marubozu, né? Quando quero trabalhar na parte baixa,
Muitas vezes esse Marubozu é duplicado, enfim, ele teria que ser negado. E a gente tem os títulos americanos de 10 anos, que tem sinal de topo. Veio numa região de resistência, nós temos praticamente aqui uma nuvem negra, deve haver o teste da média de 21. E falando um pouco das bolsas americanas, ontem eu adiantei esse movimento. Na verdade, eu falei sobre a EWZ. A gente começou lá no Telegram, pessoal, um programa chamado Reader, que eu gravo a tela do meu celular com voz. Eu coloquei a primeira versão ontem, né? E no Reader, o professor sempre tentando inovar, tem o Clique, né, que eu faço um vídeo no Telegram. Hoje acho que o Telegram é a nossa principal forma de comunicação com os alunos, né? Então, eu comentei no Reader que a gente tem uma típica formação de fundo. Primeiro a gente teve aqui um ombro, cabeça-ombro, por exemplo, no índice Nasdaq. Aí o que a gente tem aqui para acreditar que é fundo? Ó? Suporte mínima do dia 26 a 111.533. Quer dizer, foi um pouco abaixo e voltou. Rompimento falso de 111.546, que é a mínima do dia 1º. Aí nós tivemos o martelete acionado sobre uma LTA e aparentemente temos um eixo de W a 11.945, capaz de trazer o preço aqui para cima ao longo da próxima semana. A leitura no S&P não é diferente, nós temos uma LTA, suporte aqui na região da mínima marcada dia 26, rompimento falso de 3.903, martelete acionado, Marubozu, rompimento da média de 21. E como é que estão os futuros americanos agora? Estão em queda, mas deve abrir em queda e recuperar-se ao longo do dia. É isso que deve acontecer. Não acredito, por exemplo, que vai devolver tudo que subiu ontem, alguma coisa do gênero. Aí o Dow Jones não tem exatamente... Tem esse ponto, né? Mas não tem um suporte anterior tão marcado, mas tem a LTA, tem o Marubozu, há o rompimento falso do 31.219 e um eixo do W a 32.026. Então, eu estou bastante otimista em relação às bolsas americanas no curto prazo. Temos o VIX, que caiu forte ontem. Parabéns ao meu amigo Fábio Figueiredo Vlad, que fez um estudo bacana lá no Instagram sobre o VIX, bastante elucidativo, direto, né, com uma linguagem... Eu deixei a minha curtida lá no meu comentário. O Vlad é uma pessoa que eu admiro muito. Então, temos aqui um topo duplo no VIX, um Marubozu. Vamos trabalhar na parte baixa aqui. Tendência que acione o eixo da figura 23,19, que venha pelo menos a 21,67 aqui embaixo. Aí aqui na tela o BZQ, que é inversamente proporcional à sua bolsa vezes 2, ultra short, rompimento falso de 23 com 29, tocou a LTA. Então dá a impressão que temos uma nuvem negra também, tempestade à vista, abaixo do topo anterior, que é 23,21. Deve testar o 21,91, cuja perda projeta 20 com 24, talvez aí no horizonte de uma semana. Muito bem. Aí nós teremos aqui o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. Ontem, né, o estudo que eu coloquei no Instagram fala sobre uma formação provável de fundo no EWZ. Então, quais são, digamos assim, né? Estou vendo aqui nos meus noticiosos que a Rainha Elizabeth II é colocada sob supervisão médica. Então, motivos que me levam a acreditar que o EWZ, que é a ETF brasileira... Eu coloquei uma explicação completa o que é o EWZ aqui, confiram lá no Instagram. Então, quais os pontos aqui que me levam a acreditar que a gente tem uma formação de fundo no EWZ? Primeiro, fechou o gap. A 29,89 reagiu. Nós temos um alargamento quando eu consigo conectar os fundos e os topos, né, dessa forma.
Você vê que é mais estreito no início e alarga-se, né? Provavelmente haverá a busca pela parte alta do padrão na próxima semana. Nós temos um rompimento falso da mínima do dia 1º, que foi 29,87, e um padrão penetrante. Abre aqui embaixo o candle, ele preenche pelo menos a metade do candle anterior. Então essa movimentação ela me leva a crer que nós estamos diante de um piercing line pattern padrão penetrante. Perfeito? Aí aqui nós teremos a Bolsa do Reino Unido. A ideia, né, é que retome a alta, precisa romper o 7324 para acionar o pivô e deixar essa ideia baixista para trás. Aí teremos o Eurostock 50. Indica aqui que montará, aqui a gente tem um padrão penetrante entre os dias 2 e 5, que montará uma formação de fundo, parece uma simetria em U, né, com alvo a 3.700 para a próxima semana, que indica um bom potencial de recuperação. E nós teremos aqui a Bolsa da França. O TradingView está dose para... Ele tem travado aqui durante a gravação, mas vida que segue. Bom, vamos... Mesmo em momentos de mercado fechado, mas enfim, tem que ter paciência. Às vezes o aluno escreve para mim: professor, o software, a minha corretora está travando. O pessoal sempre trava programa de corretora, por isso que você tem que ter a possibilidade de operar no celular também, e ter, enfim. Então a Bolsa da França tem uma leve inclinação de alta, acredito na formação de um fundo, é o mais provável. A Bolsa da Alemanha tem um ombro, cabeça-ombro invertido, enrustido. Apesar da queda de hoje, a simetria é de alta. E nós teremos aqui o MME, que é o fluxo para mercados emergentes. Ele não demonstra força. Quando eu falo que o Brasil é a bola da vez, é porque teve um fluxo de mais de 16 bi em agosto, mas o MME, por exemplo, você pega no Brasil um fluxo altamente positivo, mais de 16 bi em agosto. Aí você vai estudar o MME em agosto, teve queda de 1,66. Então, por isso que eu falo que o Brasil é a bola da vez. Pelos problemas na Turquia, uma parte do fluxo está vindo para cá, da própria Rússia que veio, essa saída de capitais da China, uma parte vem para o Brasil, porque você tem como fazer uma exposição indireta à China comprando empresas ligadas a commodities no Brasil, como papel e celulose, minério, né, metais de forma geral, então é isso. Aí temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, tem sinal de topo. São os candles gêmeos, né? Lembrando que o de ontem marcou a máxima, isso é muito forte. Qual que é o pulo do gato aqui, a prova dos 9? Topo anterior a 109,294. Se perder, e também de perder de quebra 109,270, que é a máxima do dia 23, forma topo e pode inclusive trabalhar um pouco abaixo da média aqui de 21. Veremos. O Ibovespa em dólares é um desenho parecido com o EWZ. Nós temos talvez um oco aqui, um alargamento, então deve ter uma sessão hoje positiva, né, até com base naquilo que a gente viu ontem. E agora, né, vai dar 10 horas, a gente vai ter a abertura dos ativos aqui no Brasil, a gente já vai estudar. Então o Bitcoin está aqui na tela, ele está dormindo, tem um leve sinal de fundo marcado ontem, precisa romper a média de 21, alguns candles de massa para desenvolver. A gente sempre comenta aqui que ficam como alternativas para quem não tem conta em exchange. O BitH11, que você consegue operar na sua própria corretora, tem um possível fundo duplo, e o Hash 11, que é mais líquido do que o BitH11, mas o Hash 11 tem 1/3 de Ethereum, ou Ethereum na sua composição. Ok? Então vamos estudar o milho e os juros, enquanto as bolsas vão abrindo aqui no Brasil. Nós temos uma compra no CCM X22, o milho... Penso eu que haverá um movimento forte a seguir, porque as bandas de bola que estão justapostas
Se ele romper 90 com 82, ele aciona um pivô de alta. Falando um pouco sobre o dólar. O dólar, ao mesmo tempo que ele tem um ombro, cabeça-ombro invertido, se houver a perda de 5,186, ele desarma o ombro, cabeça-ombro invertido, que é uma figura de alta, e aciona um pivô de baixa, ou um topo duplo, né? O ponto é 5,186, capaz de trazer o preço a 5,051 a partir da perda em 3 pregões, na minha opinião. E aí, havia um ombro, cabeça-ombro, que até foi tema lá de um post que eu coloquei no Telegram, mas o discurso duro do Roberto Campos Neto desconfigurou esse padrão. Então, o que a gente vê aqui no dólar, né, justamente um possível topo mais baixo realmente que o anterior. Então essa é uma situação. A gente vê depois um topo duplo com rompimento falso de 5,284. Então 5,284. Houve um rompimento falso dessa região e ele acionou um eixo de um M menor aqui a 5,263. Então, qual que é o caminho mais provável para o dólar? Que ele venha fechar esse gap aqui embaixo, ou até mesmo testar o 5,186. Isso, eu não vou dizer que vai testar o 5,186 hoje, mas ele pode se aproximar. E aí testar esse ponto amanhã. Ok? E o que é interessante aqui, nós temos um W com eixo acionado a 5,263, cujo objetivo é o eixo de um W, não M, né? Um topo duplo. Primeiro, tem um topo duplo maior, cujo eixo está aqui no 5,186, e um topo duplo menor, né? Que tem o eixo a 5,263, cujo objetivo é o eixo do topo duplo do M maior. Professor, você acha que a mínima de hoje vai ser testada a 5,210 e 500? Acredito que sim, ao longo do dia. Ok? Eu acredito que sim, que a mínima ali no 5,210 será testada. Mesmo que seja no período da tarde, eu penso que sim, que ela será testada. Aí a gente vai chegar no DI, DI1F25, que subiu forte, né, sob estresse da véspera de feriado, tem um triângulo. É mais provável que esse triângulo seja rompido para baixo, né? Hoje está caindo 1,21. Então a gente falou sobre o dólar. Falta o Ibov, o Ibova 11, o mini índice, os ativos fixos. Então assim, como a nossa bolsa está abrindo agora 10,1, enquanto os ativos saem de leilão e começam a negociar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a carteira Fly USA. Então a carteira Fly USA, eu sempre faço a desafios mais uma, né? Então fazer a Fly USA, aí amanhã eu faço a Pocket ou a Ouro. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa de forma coletiva para passar aqui para vocês. Acho que não. Acho que tá tudo bem. Legal, então eu vou falar da carteira Fly USA, é uma das carteiras públicas que a gente tem aí rodando, daí eu faço os ativos fixos e encerro a gravação. A gente tem o mini índice agora operando na região de 111.560. Bom, ontem teve o lançamento do iPhone 11, as ações da Apple trabalharam de forma tímida, agora o que subiu ontem no pré-mercado está caindo. O pessoal falou que foi mais do mesmo, tal, enfim. Eu tenho, né, o iPhone, gosto. O pessoal tem comentado que são poucas novidades, enfim, mas a empresa continua faturando bem, eu entendo como oportunidade. Temos uma pinça de fundo aqui em Apple para quem está de fora ou quer de repente até reforçar a exposição. A AMD também, essa correção abre oportunidade. Nós temos aqui um padrão de candle chamado Arame Cross,
né, que é e um possível rompimento falso também aqui. 78,52. Caterpillar, também, né, um candle que abre oportunidade depois da correção, candle verde. Gear Company, até um padrão mais forte, com mais massa. O que é provável em Gear Company? Que exista o rompimento, aí o TradingView vai travar, haja paciência. Deixa eu tomar um gole do meu energético aqui enquanto isso. Que existe o rompimento do 370,38 e a volta às máximas recentes. Daqui é um fundo duplo. GM é um dos ativos mais exóticos no que se refere a preço, não faz o menor sentido GM trabalhar a $40, um preço justo, ele começa a partir de R$50, então eu acho possível até o fim do mês, início de outubro, buscar os R$50 em GM. E JP Morgan é uma ação que me agrada aqui nesse patamar, ela está atrasada em relação ao setor, então acho que é uma bela oportunidade no setor bancário. O Mercado Livre nem se fala, né? O Mercado Livre é ouro. O Mercado Livre tem um ombro, cabeça, ombro invertido, acionou um pequeno pivô ontem no rompimento de 883,24. O meu filho, eu tenho uma grana para receber, eu devo receber esse dinheiro ou amanhã ou na segunda. Eu vou alocar essa grana dia 16 no ativo, ele vai ser divulgado na live do dia 15, que eu comentei com vocês. Ele falou para mim, pô, por que você não... Ele falou, é Brasil e Estados Unidos que você vai colocar a grana. Eu falei, é Brasil. Falou, pô, por que você não manda dinheiro para lá e compra em Mercado Livre? É uma possibilidade, mas eu vou comprar uma ação aqui no Brasil. Eu fiz uma watchlist, eu comecei com uns 20 e poucos ativos, tem 10. Então tá entre 10 ações para colocar um all-in, uma grana legal dia 16. É claro que eu vou compartilhar. Mas se eu tivesse, por exemplo, uma grana extra e fosse alocar nos Estados Unidos, o Mercado Livre seria um possível alvo, sim. Acho uma empresa fantástica. 3M, ela tem uma pinça de fundo, pode ser uma boa para quem gosta de fazer trade rápido, retorno à média. Aqui é o 132, a Tesla me agrada muito nesse patamar, eu vou até comentar depois no Instagram. Nós temos um fundo duplo, um W acionado, é um padrão muito forte no ativo. Aqui em Tesla, por ser o TradingView vai trava. Bom, enfim. Então nós temos aqui uma linha de retorno, um W acionado, alvo curto 303,65. Ontem as ações da United States Steel Corporation fecharam acima do fundo anterior, acionou um pequeno pivô, é uma situação favorável à compra, né? Por exemplo, aqui no Brasil quem está comprando Vale, ou Semin, ou Goal X nos Estados Unidos é uma boa, fechou o gap e continuou trabalhando em alta, né? Preencheu o gap, fechou acima da boca de gap. E XP é uma exposição parecida com BTG aqui no Brasil, porém mais descontada, né? Caso o ativo da XP tenha força para romper o 20,06, vai fazer um pequeno pivô, né? Fundo, topo, fundo. É um padrão da alavanca, porque a gente tem, além, né, de ter um fundo respeitado aqui, teremos um fundo mais alto que o anterior. Né? E é isso. Então, como os ativos estão abrindo aqui no Brasil, eu vou estudar os ativos fixos e a carteira desafios. Então nós temos aqui Ambev, ritmo devagar e sempre. Há uma simetria com alvo a 16,08, lentamente como uma lesma, ela deve buscar esse patamar. Não é um ativo que me interessaria no momento pela lentidão dos movimentos. Por exemplo, B3SA3, né? Ela já me interessa porque, não que seja um ativo, por exemplo, tem chance da Ambev ou a B3SA3 ser a ação a escolhida no dia 16? Não. Mas entre as duas, entre Ambev e B3SA3, eu escolheria B3SA3, né? Tem um oco aqui, um rompimento de 12,98 acionaria um pivô. Caso aqui ocorra, então eu entendo que é um ativo mais interessante.
E as ações estão em leilão ainda aqui no Brasil, né? Já são 10h08 e algumas não abriram ainda. Esperar abrir aqui para a gente estudar, já na reta final do programa. Não abriram, estão em leilão ainda. A B363 vai abrir de lado. Então, por exemplo, YouTube, né? YouTube já começou a negociar. O que a gente vê aqui, por exemplo, em YouTube, abriu caindo 0,11. Ela cumpriu a simetria em V e a tendência é que ela rompa, que é um mastro bandeira, e continue subindo, só que de forma lenta inicialmente, tá com 1,12 de volatilidade histórica. Correto? Então a B3SA3, que vai abrir de lado, é uma oportunidade para quem gosta da ação. Eu não a escolheria, mas é uma configuração que entre a compra e a venda, indubitavelmente eu optaria pela compra, né? Por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil eu estou vendo no leilão aqui, ele deve abrir uns 30 centavos acima do ponto de fechamento. Vamos dar uma olhadinha no mini índice aqui. A gente já volta que os ativos estão abrindo agora. Um leilão mais demorado. Bom, está um pouco abaixo do nosso racional, só que ela voltou aqui numa região de provável suporte. Não acredito que preencha plenamente esse gap. Né? Está com as bandas justapostas. Eu acho que é um pullback. Deve renovar a máxima ao 111,995. Né? Então deve subir até o fim da gravação, deve estar... Tudo bem, não vai estar no 112 até o fim, mas vai estar no 111,5, 111,600 até o fim da gravação. E agora sim os ativos abriram. Então, por exemplo, né, a B3SA3 abriu praticamente de lado. Nós temos Bradesco abrindo em leve queda, mas mantenho a ideia aqui do ombro, cabeção invertido, rompimento dessa LTB. É um mastro bandeira. Itaúsa, ombro, cabeção invertido, mas muito lenta, ação, volatilidade histórica praticamente de fundo imobiliário. Não entraria. E YouTube, sim. Eu acredito que os bancos tenham um aumento de volatilidade e, consequentemente, essa volatilidade jogue o preço para cima no curto prazo. Provavelmente esse descolamento aqui dos pontos marcados é por causa de dividendos, né? Deve aparecer no gráfico aqui nos próximos dias. Então a gente faz as marcações novamente aqui. Lembrando que aqui o 27,82 é o objetivo de uma cunha. A gente vai marcar. E a máxima recente também, 27 com... A máxima mesmo foi 27 com 23. Então a gente deixa marcado aqui no gráfico. E a ideia de um mastro bandeira, né? E a mínima recente também eu vou marcar a 25 com 54. Então tá feito. Então provável rompimento aqui dessa região da bagunça. Aí a gente tem na tela Sambi 11. Bandas de Bollinger mega justapostas, deve esticar para cima dentro em breve, acredito num driver aí de curto prazo, que talvez esteja fora do radar. Ou o próprio fato, né, pessoal? A gente tem fundos multimercados estão com 1/3 da exposição média histórica. O PL projetado é em torno de 7 para os próximos 12 meses, está 30% abaixo da média histórica. Então, por exemplo, uma ação de qualidade como Santander e IBPAC, com as bandas mega justapostas, está um mês de lado, devem explodir para cima, porque o movimento prévio foi para cima. Né? Então, tende a continuidade. Dá a porrada, fica de lado e duplica aqui esse movimento anterior. Aí nós temos o IFNC, que é o índice do setor financeiro, ombro, cabeção, ombro invertido. E a gente tem
espécie de cunha de baixa. O IMAT, ele nos passa a ideia da formação de um fundo. Ponto alto será se ocorrer um rompimento de 5,026, aí leva a média de 21 junto. O índice do setor imobiliário, ele está forte. Essa correção de terça foi um pullback no eixo do W, então aparentemente respeitou a região. Índice de consumo, que é onde está a chave, né, por causa da Selic, inflação, aquela coisa toda, tem grande chance de montar um fundo aqui na LTA e na média de 21. E aí, em vez de um oco, a gente tem aqui ainda uma possibilidade viva de um ombro, cabeça, ombro, mas a gente tem a figura contrária. Eu vou marcar aqui em azul, que seria um ombro, cabeça, ombro invertido. Eu acredito que o ombro, cabeça, ombro invertido, marcado em azul, irá prevalecer. Índice de energia, aqui na tela. Acho que tem tudo para retomar também o processo de alta. Provavelmente estamos diante de um padrão da alavanca. Seguir eu coloco na tela Small 11. Tem tudo para respeitar essa parte inferior. É um mastro bandeira, né? Então aqui tem a média, tem a LTA, e percebam as bandas de Bollinger justapostas indicando um movimento forte direcional no curto prazo. A gente chega na Petrobras. A Petrobras está muito resiliente, né? Com toda a queda do petróleo de ontem, a PBR, a PBRA, que são as ADR, seguraram. Né? Não seria uma escolha a mim o setor, mas entre a compra e a venda eu compraria. Acho que tem setores mais descontados. Vale, eu entendo que é uma alternativa interessante. Nós temos um Três Rios. Penso que Vale voltará aqui nos 70, até mesmo porque de julho para cá há um retângulo aqui em formação. Lembrando que rompimento de 66 e 48 acionará um pivô se ocorrer. A seguir temos na tela China 11. Não vejo como uma grande oportunidade no momento, pelo menos por enquanto. E façamos aqui a carteira desafios, né? Primeiro Cury. A Cury tem tendência de alta no curto prazo, rompeu um mega de um pivô de alta a 9,53. Ela faz aquela correção no tempo para depois continuar o processo altista. Gerdau nos parece que tem um triângulo descendente, precisa haver um rompimento firme dessa LTB e de preferência acionamento de pivô de alta a 25,19, máxima do dia 5 de setembro. E Local Web é um ativo de fluxo, hoje o fluxo menor ela reage bem, mas eu já havia comentado no YouTube anteriormente que ela veio num topo anterior, então é natural que ela respeite, volte a subir. Aí temos na tela a Melnick, que está caindo, mas ainda dentro de uma conjuntura altista. Eu interpreto essa figura como sendo um triângulo simétrico. Mater Dei, bandas de Bollinger justapostas, a gente tem uma compra no ativo, deve pegar explosão. Acima de 9,50, um fundo, topo fundo, um pequeno pivô de alta. E aí positivo, né, também corrigiu até um topo anterior, deve retomar a alta, se fechar mais ou menos assim, fará um arame de fundo, apesar do movimento curto, ele é válido. O pulo do gato aqui em positivo é trabalhar acima de 11,47, porque ela anula dessa forma o topo duplo. E aí tem Vivara. Vivara também testou o topo anterior, cabeça de pivô a 25,61, deve retomar o processo altista. Perfeito? E aí, por fim, temos o Ibov. O Ibov tem um ombro, cabeça, ombro invertido. A ideia do mastro bandeira é vívida. Claro, né, acima de 112,671 faz pivô. E a própria parte alta aqui desse alargamento deve puxar o preço acima da cabeça do pivô. E a gente tem o BOVA 11, também o ombro, cabeça, ombro invertido, um gap lá em cima para puxar preço. Qual que é o ponto alto? Rompimento de 108,69, espanta a figura baixista e aciona pivô.
E o mini índice, penso que haverá uma boa recuperação ao longo do dia. Daqui a pouquinho vai estar ali 111.500, 111.600. Também tem o oco, e no intraday ele não chegou a fechar o gap, mas se aproximou da boca do gap e demonstra aqui algum nível de reação a partir deste ponto. Então acredito numa renovação de máxima do dia, ou seja, ao longo do dia ele volta ali no 111.995. Queridos, está entregue. Não se esqueçam de conferir aqui, clicar ou na descrição do vídeo aqui em cima para conferir o trade certeiro, live dia 15 e dia 19, lançamento do cartão bônus. Qual que é a vantagem do cartão bônus? Você garante um lucro de 100%, ou seja, você vai botar uma grana no cartão bônus, esse valor dobra para você adquirir a imersão em outubro, e somente quem comprar o cartão bônus vai concorrer a passar um dia comigo, vai ter prioridade quando a gente lançar essa possibilidade de passar um dia com o professor futuramente, né, no futuro breve, e além disso vai ganhar um mês a mais no grupo. A gente vai dar 2 meses em outubro para quem vier conosco para a imersão, e ela vai custar um determinado valor. Quem entrar aí no trade certeiro e consequentemente no cartão bônus no dia 19, vai ter desconto real, um mês a mais no grupo, e vai poder passar um dia com o professor. Cliquem aqui para conferir na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos. Valeu!